Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um curso. Nós vamos dar agora o conteúdo voltado para a arte de pregar e a oratória, tá bom? O primeiro conteúdo da nossa aula aqui, tanto presencial quanto para você que é aluno aí EAD, a gente vai entrar nessa, acredito que as 3 primeiras aulas vai ser a respeito de um livro específico que a gente resumiu aí para o nosso conteúdo, material didático. E ele trata sobre esse tema aqui, olha, linguagem e persuasão. Então, curso de oratória com um tema principal dessas primeiras aulas de linguagem e persuasão. Então, todos baseados em um único livro que vai contribuir para que nós entendamos não somente como uma pregação deve ser feita, mas mais do que isso, nós vamos ter uma compreensão geral da organização de um discurso para qualquer ambiente, para qualquer área. Então, esse curso também pode ser aplicado em qualquer, ou melhor, essa disciplina pode ser aplicada em qualquer curso de oratória comum, tá? Nós não vamos aqui tratar de forma espiritual no primeiro momento a mensagem da pregação, mas a gente vai analisar a forma do discurso, tá bom? Como fazer um bom discurso, mesmo porque até mesmo um cristão pode ser candidato a vereador, prefeito, governador, presidente do país. Nós temos aí, por exemplo, o vice-presidente dos Estados Unidos, ele é um pastor evangélico, né? Então, isso, a habilidade de falar, ela é importante para o ser humano. E nós vamos ver que ao longo da história, essa habilidade era, em alguma medida, até muito mais importante do que é hoje. Amém? Então vamos dar continuidade aqui ao conteúdo da disciplina. Olha só. Então a oratória ela foi desenvolvida na Grécia Antiga. Então na Antiguidade, falar bem já era algo importante, já era um requisito para um governante, já era um requisito, um grande requisito para um líder qualquer, em qualquer área social, tá bom? Então na Antiguidade a oratória era algo essencial. Ela era utilizada para motivar as pessoas, para motivar um grupo. E hoje ainda, da mesma forma, é utilizada como forma de motivação. Ela era utilizada principalmente para controle social e manutenção do poder. Então, por meio da palavra, principalmente no primeiro momento, ou melhor, talvez no primeiro momento pela força. Então você conquistava um outro povo, uma outra nação, um território, uma nação através da força. Mas o controle era através da palavra, principalmente. Por quê? Porque nada poderia garantir que você teria sempre o poder para manter as pessoas como sendo seus subalternos. Então, o diálogo, a comunicação, ela entra como ferramenta de controle. Então, para nós que somos cristãos, nós precisamos entender isso, é importante entender isso, tá? Além disso, o desenvolvimento da retórica se deu onde? Principalmente na Grécia Antiga. Quer dizer, pastor, que antigamente as pessoas, então, antes daquela história ali da Grécia Antiga, as pessoas não se comunicavam, não se valia dos discursos para dominação, para controle e poder? É claro, você estaria certo se você pensasse assim. Lógico que antes desse período histórico da Grécia Antiga, né, que a gente fala aqui de uns 500 anos antes de Cristo, também a retórica era importante para a manutenção do poder, mas foi aqui que ela virou uma ciência. Ela começa a ser organizada de forma o quê? Racional. Antes era só uma habilidade individual, mas aqui ela tem uma forma de lidar com ela como uma ciência específica. Então, ela aqui na Grécia Antiga, ela foi desenvolvida com base em quê? Na democracia, na busca pela democracia. Na Grécia Antiga, os cidadãos, eles iam para as praças discutir aquelas coisas que eles acham que o país, ou a cidade-estado, deveria ou não desenvolver. Então, esses grupos de pessoas que eram cidadãos, eles discutiam temas e quem vencia o debate era aquela melhor ideia que era exposta da melhor forma possível
mas não somente melhor exposta, mas exposta da forma mais bela possível, a fim de convencer os outros de que uma ideia seria boa ou não para a cidade. Aí que estava o segredo. Então era necessário aqui nesse primeiro período democrático na Grécia Antiga se ter o controle da fala e da retórica, da argumentação, para fazer valer as suas ideias. E eles procuravam fazer isso da melhor forma possível. Depois disso, esses discursos feitos nesse período democrático, ele tinha o quê? Um caráter ideológico. Não era discurso para bater boca simplesmente, sem ideias sem fundamentos. Eram ideologias, eram princípios e valores que eram repassados à sociedade a fim de trazer uma mudança, uma transformação social ou mesmo uma criação, um tipo de criação de leis e regras. Então, procurava-se vencer debates e expor as ideias da forma mais bela possível. Com base nesse conhecimento que foi desenvolvido na Grécia Antiga, começou a dar-se origem às disciplinas que contribuiriam posteriormente com o desenvolvimento da retórica, que são gramática, eloquência e retórica. Isso aqui, a gramática, nós temos gramática hoje, você compreende a gramática como uma disciplina científica da nossa língua portuguesa. Só que nessa época, o desenvolvimento da gramática era composto juntamente com a eloquência e a retórica para dar origem ao quê? A retórica como uma ciência. Então eram essas três disciplinas aqui que eram estudadas. Então nessa época, se estudava isso para poder saber ser eloquente, para ter uma retórica melhor. Tá? Então já era uma disciplina. Esse aqui é o diferencial histórico da oratória dentro aqui da comunidade da Grécia Antiga, desenvolver ele como uma ciência, tá bom? Então essa é só uma introdução para mostrar o que? A origem dessa disciplina tão importante hoje para os governos, mas também, principalmente para nós que somos cristãos. Afinal de contas, nós temos que comunicar nossa fé. E comunicar nossa fé, é fazer um tipo de discurso, é se exercitar na oratória. E se exercitar na oratória exercitar na oratória uma produção de discurso. Toda produção de discurso tem um objetivo. Tudo que é dito tem um objetivo. Ninguém fala nada sem ter em mente a vontade de que, no mínimo, quando você não quer convencer, o mínimo que você procura é que a sua ideia seja entendida, seja inteligível, ou ao menos também considerada, mesmo que você não queira convencer, porque às vezes você pode estar falando de algo que não necessariamente você procura convencer alguém daquilo, mas você quer ser entendido. E mesmo para ser entendido, as regras da gramática, da eloquência e da retórica podem nos ajudar ao quê? A sermos melhor entendidos, ok? Mesmo porque a interpretação daquilo que é dito é feita por outra pessoa. Então você tem que pressupor, na hora que você está falando algo, que aquilo que se diz pode em alguma medida ser interpretado de forma diversa. E será que essa forma diversa é aquela que você procurava, pretendia? Se a pessoa não fala nada, você sempre vai ficar com uma interrogação. Você pode achar que você falou muito bem, mas as pessoas talvez não te entenderam. Foi todo mundo voltando para casa sem saber o que foi dito, né? O que ele quis dizer? Aí um tem opinião, outro tem outra, aí dá aquela confusão. Quando você se baseia em um discurso minimamente ordenado, você tem a capacidade de diminuir a possibilidade de problemas na comunicação. E a gente vai falar sobre isso mais para frente também. Só que aqui, dando uma introdução, a gente está falando a respeito do quê? Da importância dessa matéria também. Então ela é importante por causa disso. Porque no mínimo, vamos supor que você fala assim, não, mas eu tenho que pregar na minha sinceridade, eu e Deus, eu prego aquilo que Deus me deu. Ok, mas você tem que pelo menos organizar as ideias de forma coerente. Porque embora, é igual telefone sem fio, né?
Deus vem e te falou. Quem garante que você vai transmitir exatamente aquilo que Deus mandou? Então, para você entender exatamente o que Deus mandou, você tem que saber escutar. E o problema daquela brincadeira do telefone sem fio, que um fala no ouvido de um, depois fala no ouvido de outro, aí quando chega lá na frente a mensagem é outra, o que acontece? A pessoa não ouviu direito. E aí, mesmo para falar, antes de falar, temos que saber escutar. Escute direito, não interprete mal, tá? Comece a ver o que está sendo dito em qual contexto. Então você tem que absorver também não só o que se diz, mas o contexto daquilo que se diz. E muita gente não faz isso. E aí vem confusões, porque as pessoas interpretam parcialmente aquilo que é dito. Interpretam o que quer interpretar. Não, você tem que interpretar aquilo que a pessoa está querendo dizer. E quem diz deve pressupor também que pode haver algum problema de interpretação. E se houver também, aí, aquele que é pastor, ministro, com misericórdia, né, com cuidado, ele tem que ir naquela pessoa e ensinar para ela, peraí, o que eu quis dizer foi isso, isso, isso. Então pode haver erros. Só que a retórica, como disciplina, ela vem para nos ajudar a o quê? Diminuir as possibilidades de erros e aumentar nossas possibilidades de sucesso. Amém? Então olha só, todo discurso tem um objetivo. Então, na raiz aqui que a gente falou agora, da retórica, o objetivo era o controle social, que é igual à persuasão, é o convencimento. Então, eu persuado através da palavra para ter o controle social para quê? Para não precisar usar força. Porque se eu utilizar a força, eu posso até ter que sacrificar alguns dos meus súditos. Né? Eu que sou o rei poderoso ali da antiguidade, né? Então a persuasão era o objetivo principal dos discursos, tá? Olha só, mesmo que você não procure a persuasão, todo discurso independente, né, do controle social e da persuasão, ele procura ser crido, mesmo quando ele é dito de forma passiva. O que é forma passiva? É quando o discurso não é autoritário. É quando você não fala de tal forma, afirmando com total certeza aquilo que deve ou não deve ser. Então, quando você faz, por exemplo, conversa assim, será que a gente realmente deveria fazer isso, aquilo, outro? Não, ou será que não seria melhor fazer isso, aquilo, outro? O certo é que, para muitas pessoas, o melhor é isso, isso, isso. Então você já se colocou, para muitas pessoas é uma afirmação, a maioria pensa assim. Será que a gente deveria pensar assim também? Independente da pessoa utilizar uma forma mais passiva de dizer, né, uma forma menos direta de afirmar uma verdade, mesmo dessa forma, o discurso que é feito, ele busca o que? Além da compreensão, ele busca ser crido. Alguém precisa concordar com aquilo que é dito. Então, mesmo quando o discurso ele se vale dessa estratégia, ainda assim, ele procura ter um objetivo, que é ser compreendido, que é ser entendido e que é ser o quê? Aceito pelas pessoas. E aí, por exemplo, exemplo disso também, dessa imparcialidade, tem o jornalismo. O jornalismo aí tem um mito da imparcialidade do jornalismo, que é o que o jornalismo, em tese, ele deveria o quê? Buscar ser um reflexo daquilo que é verdade, o factual. Falar a respeito daquilo que está acontecendo, retratar a verdade. O problema é que cada jornal tem uma linha de jornalismo ou política a ser seguida. E na medida em que ela segue essa linha, embora ela esteja retratando um fato, essa linha de pensamento dela influencia nas palavras que ela vai colocar, nos termos que ela vai utilizar para descrever uma realidade e, além disso, vai influenciar também na forma como o jornalista vai chamar as pessoas para falar. Até a forma com que ele pergunta às pessoas, dependendo da forma que eu te faço uma pergunta, você vai responder de um jeito que eu quero ou que eu não quero, que eu gosto ou que eu não gosto. Então, o jornalista, ele seleciona e depois disso, por exemplo, ele vai lá e entrevistou 5, 6 pessoas. Não quer dizer que na reportagem ele vai colocar todas, ele faz uma seleção, ele chama de edição.
ele escolhe as suas fontes. Então, o texto vai trazer aí um slogan da revista Newsweek, tá? Olha o slogan dessa revista, está aí na primeira página. Revista Newsweek, a revista que não persuade, somente informa. Essa revista, esse slogan, pretende trazer o leitor dela direto para o mito do jornalismo, que é o mito da imparcialidade. Ó, nossa revista, ela realmente é imparcial. Ela apresenta os dois lados. Ela não persuade, ela não está aqui para manipular, ela somente informa. Revista Newsweek, a revista que não persuade, somente informa. Será verdade? Será que ela não tem uma linha editorial? Será que ela não faz seleção das pessoas que estão falando? Ou embora a revista talvez até não tenha uma linha editorial específica, né? Uma visão política específica, mas e o jornalista que está fazendo a reportagem? Será que ele não tem? E será que ele não age ali na hora de escrever de tal forma que ele coloca a sua opinião de alguma forma, ou tenta puxar ali mais para um lado do que para o outro, para favorecer uma ideologia? Essa é a ideia da compreensão do discurso. Quem estuda a oratória, quem estuda a retórica, você não pode simplesmente absorver o discurso, você tem que absorver o discurso tentando identificar qual que é a raiz do sentido da defesa que aquela pessoa que diz algo está afirmando. Será que não tem uma ideia no fundo? Talvez o seu ouvinte, a quem você vai falar, seja na igreja, seja em outro lugar, não vai ter isso. Ela não vai ter essa sabedoria de compreensão, mas nós que estudamos temos que ter. Então, quando alguém falar alguma coisa com você, você tem que entender que há uma ideologia por trás. Você precisa entender qual é essa ideologia para você saber se posicionar. Por quê? Porque você vai ter que falar sobre ela depois. Então, você está lá na sua casa, você está escutando o jornal, certo? O jornal tem uma linha editorial, tem uma linha política, tem uma forma política de ver o mundo. Ele noticia sobre algo que está acontecendo. Você escuta aquilo e vai passar para frente. De que forma você vai passar para frente? Da forma com que eles te programaram para passar? Ou utilizando a sua sabedoria e entender o porquê que eles estão falando daquela forma e você tirar e absorver daquele conhecimento aquilo que é de melhor, que pode trazer uma contribuição real para a sua vida e para a sua visão de mundo. Lembrando que a nossa visão de mundo é espiritual. Nós somos servos de Deus. Amém? Então, olha só. Na Grécia Antiga, sofistas, que eram um grupo de filósofos, Sócrates, Platão, foram pensadores e filósofos que falaram e escreveram a respeito da retórica, da oratória. Porém, foi em Aristóteles, que viveu de 384 a 322 a.C., que a retórica e a oratória começa a ser o quê? Organizada de forma científica. A partir desse livro aqui, ó, Arte e Retórica. Muito provavelmente vocês vão conseguir ter acesso a esse livro na internet. Se você colocar lá no Google Arte e Retórica, você deve conseguir um PDF gratuito desse livro, porque ele já é domínio público, com certeza, né? Então você consegue baixar e ter acesso a esse livro. Então, Aristóteles, ele estudou a estrutura de discurso. Ele estudou ela de tal forma que compôs uma forma ideal de como se montar um discurso. E aí, para estudar o discurso, ele trouxe algumas disciplinas que contribuiriam depois com a organização do discurso. Então, há uma evolução aqui do que foi dito anteriormente. A gente falou sobre gramática, eloquência e retórica. Estava resumido a isso. Quando chega em Aristóteles, ele vem aqui trazendo a lógica, a gramática, que continuou, a estilística e a filosofia da linguagem. Então, para ele aqui agora sim, ela é aqui, ó, sim, tá aqui, ó. Ela é uma ciência. Agora a oratória é uma ciência, com 1, 2, 3, 4 disciplinas.
importantes que compõem, de certo, a melhor forma de se organizar um discurso. E aqui, irmãos, ele não está se preocupando aqui com o quê? Com a ética. Não é uma preocupação ética. Não se preocupa com ética. Não se preocupa, aqui em Aristóteles ainda não. Quando a gente falar sobre igreja, sobre pregação, nós vamos falar sobre ética. Mas aqui em Aristóteles não há uma visão ética com relação à retórica. O que ele está preocupado aqui? Em analisar a forma do discurso, como ele é feito. Ele é bem feito, ele é bem organizado, as ideias são, pela sua organização, pelo sentido, pela lógica, elas fazem sentido, elas são aceitáveis. Então, não está preocupando aqui sobre o valor do que é dito, está preocupando aqui sobre a forma do dizer, a forma daquilo que é dito. E ele divide o discurso em 4 áreas. Aí sim, nós começamos a ver, nessa divisão de 4 áreas, uma contribuição para nós hoje. Por quê? Porque essa divisão de 4 áreas aqui, se você fizer só essa primeira aula de discurso e tiver um talento mínimo para falar em público, você, sabendo essas 4 áreas aqui, você consegue organizar um discurso de tal forma, seja ele o discurso na área política, ou uma pregação, né, cristã. Você pode organizar suas ideias de tal forma que você vai ser bem-sucedido em suas falas ou na forma com que você vai se comunicar com as pessoas. Olha só, então vamos falar sobre esses pontos, né? Então o exórdio aqui seria o quê? Uma introdução. O exórdio você poderia falar assim sobre a importância do tema. Você está começando a falar a respeito de um assunto. Meus irmãos, né? Eu gostaria hoje de falar sobre esse assunto e gostaria de falar com vocês sobre esse assunto especificamente por causa de uma necessidade clara que nós vivemos nos dias de hoje. Então, por exemplo, se você fosse falar aí sobre depressão. A depressão é algo que vem tomando ano após ano um número muito grande de pessoas. Agora, qual é a raiz desse problema? Eu gostaria de... Você já se perguntou a respeito disso? Aí você pode fazer uma pergunta. Isso tudo está dentro do exórdio. O que seria? Uma introdução do assunto. Seria você fazer uma afirmação mínima da importância daquele tema para aquela realidade. Ou simplesmente chamar a atenção da igreja, do seu público específico, para uma questão em comum. Ou falar sobre um acontecido, olha, esse tema é importante porque lá em outro país está acontecendo isso. Será que isso um dia pode nos alcançar? De que forma poderia? Será que nós estamos preparados para passar por esses problemas? Então o exórdio é isso. Você, aqui no exórdio, você deve o quê? Conquistar o seu público. Manter o seu público. Falar por que ele deve ficar fiel a tudo que vai ser dito depois, porque vai ser importante para ele, tá? Aqui é a narração. Na narração, você vem com todas as informações a respeito daquele tema, você vem com todas aquelas informações. Então aqui é o período mais longo, isso aqui é a parte mais longa, a narração. E depois, você traz provas que confirmem, aqui é a confirmação. Confirmem o que foi dito aqui, para confirmar o que foi dito. E a peroração, que é uma o quê? Aqui é uma conclusão. Você pode aqui concluir reafirmando o que foi dito. Você pode reafirmar aqui o que foi dito no exórdio, a importância. Por causa de todas essas coisas, isso é importante, isso. Ou você pode fazer o seguinte, você pode fazer aqui uma revisão da narração e das provas. Como? Trazendo de volta as informações aqui, reafirmando por que aquilo ali é importante, o que ele deve... Você tem que voltar para casa sabendo sobre esse tema, esse ponto e esse ponto. Por quê? Por causa disso. Simplesmente. Então aqui uma parte mais curta
uma parte mais curta, uma parte curta aqui, uma parte longa, uma parte de duração média, que são as provas, tá? E a conclusão. Foi assim que ele organizou. Lógico que observando critérios ligados à lógica, gramática, estilística e filosofia da linguagem. Depois disso, irmãos, a gente vai falar agora sobre o período clássico, tá? No período clássico, os raciocínios, eles se tornam mais discursivos. E aí também é trazido para nós 4 formas de discursos. Aqui nós estamos falando de tipos de discursos, tá? Então, vamos falar aqui do primeiro, discurso apodítico. Ele é o discurso imperativo. O que é o discurso imperativo? É o discurso autoritário. É o discurso que você faz com a afirmação mais forte de uma verdade. Então você afirma algo, você dá ordens. Por exemplo, a palavra de Deus nos 10 mandamentos, ela é imperativa. Ela diz, ó, não matarás. É uma ordem, não matarás. Amém? Olha só. Aqui na apostila de vocês, na segunda página aí, no ponto 3, vai falar a respeito desse tipo de discurso, tá bom? E aí tem um exemplo aí, ó, no segundo parágrafo do ponto 3. Olha essa frase, que é uma frase como exemplo de discurso apodítico, tá? Biotônico fontora, a fórmula que te deixa forte de verdade. Apodítico, isso mesmo. Biotônico fontora, a fórmula que te deixa forte de verdade. Então, olha só, é uma afirmação imediata. Quer ser forte de verdade? Tome biotônico fontora, tá bom? Raciocínio implícito, olha, ele é indireto, mas ele ainda é imperativo. O implícito, ele não informa de forma direta, não. No uso das palavras, mas o conteúdo geral dele afirma uma verdade inquestionável. Essa que é a questão aqui. Por que ele é imperativo? A forma de dizer é indireta. Ele não te afirma diretamente, que nem falar, biotônico fontora, é a forma que... Não, ele te afirma indiretamente, mas ele é imperativo. Por quê? Porque ele não te dá a possibilidade de pensar em outra resposta, além daquele que ele te apresenta. Aí tem um exemplo dele também, logo no parágrafo abaixo do que eu tinha mencionado anteriormente. Se quiser ficar forte, olha, condicional. Se quiser ficar forte, deve tomar biotônico fontora. Tá vendo que mudou a forma de dizer? Então, na pregação, por que nós estamos ensinando isso? Porque na pregação você pode utilizar essas ferramentas. Você pode falar de forma autoritária, como na maioria das vezes as pregações são feitas. Você pode falar de forma imperativa também, mas de forma mais indireta. Meu irmão, se você quiser servir a Deus de verdade, você tem que abrir mão do seu pecado. Tá? É uma forma de dizer, que é desse segundo exemplo. Tá? Agora, pode ser mais direto. Meu irmão, você deve abandonar o seu pecado. A palavra de Deus diz que você tem que abandonar o seu pecado. Então, aí já é uma forma mais forte de você tratar. Mas será que toda vez que nós formos pregar tem que ser do mesmo jeito? Então, uma coisa assim que nós devemos ter maturidade. Tenha cuidado com pastores que pregam sempre do mesmo jeito. Pastor que prega sempre do mesmo jeito, ele está se valendo de técnica. Nós apresentamos aqui no curso todo tipo de técnica, mas não é para você fazer uso de forma artificial dele. O que é a forma artificial? É você sempre fazer uso dele. Não, meu irmão, você faz uso de acordo com o que Deus te tocar o coração. Agora, quando a pessoa prega toda vez, da mesma forma, principalmente se pregar todo dia, se pregar todo dia da mesma forma, pode saber que tem pecado escondido ali, meu irmão. Pode saber. Por quê? Porque a fala, a retórica é uma arte que você domina.
Só que viver com Deus não é simplesmente uma arte que você possa dominar. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo nos dá uma mensagem, a mensagem ela é contextual, especificamente para aquele momento. Então você não pode sempre falar as mesmas coisas do mesmo jeito, entendeu? É necessário que nós estejamos sincronizados de tal forma com o Espírito Santo de Deus, em que a nossa pregação seja dirigida não pelas técnicas, mas pelo nosso próprio relacionamento com Deus. As técnicas são só uma ferramenta, meu irmão, para você conseguir chamar a atenção das pessoas. Olha só. Então, ele é mais implícito. Depois disso, tem um discurso dialético. Esse discurso dialético, olha só, o que é a dialética? Dialética é, quando falando de dialética, qual que é a ideia? De duas pessoas. Então, quando se fala dialética, se fala de falar e o outro ter possibilidade de responder. Então, o discurso dialético, ele não se dá em cima do púlpito. A não ser que o pregador, ele se vale de um discurso dialético em que ele se utilize de perguntas. Então, ele vai fazendo perguntas e vai respondendo as perguntas e vai dando mais perguntas, vai respondendo as perguntas até apontar no final uma resposta óbvia, mais óbvia para aquelas perguntas. Então aqui seria o discurso dialético no púlpito. Mas o discurso dialético, de forma geral, ele pressupõe a participação de outras pessoas. Quer dizer, você dá a oportunidade das pessoas falarem, tá? O culto nem sempre dá para isso acontecer. Embora pode acontecer também. Se algum irmão uma hora levantar a mão, aí permitir que a pessoa fale. Amém? Mas tem um exemplo para isso. Vamos ver aqui também? Olha só. Raciocínio dialético. No finalzinho do parágrafo vai estar uma frase entre aspas. Olha só. Você poderia, olha só, também na condicional. Você poderia comprar qualquer marca de carro. Porém, somente uma pode levar você mais longe. Só uma pode te levar mais longe. 2 pontos, Ford. Ela é totalmente condicional. Você poderia comprar qualquer carro. Tá bom? Então é uma forma de demonstrar que essa forma dialética, ela levanta uma pergunta, você poderia comprar qualquer carro. Aí a pessoa fica naquela pergunta, né? Olha, eu poderia comprar qualquer carro. Não, é diferente de afirmar, você só pode comprar, o único carro que pode te levar mais longe é o Ford. Então você não pode comprar outro carro. Compre Ford. Tá vendo? Olha só, irmãos. E depois ele apresenta aqui para nós, isso aqui, todas essas 4 tipos de formas de diálogo, de formas de fazer um discurso, é do período clássico. A forma retórica. Qual que é a diferença da forma retórica? A forma retórica, ela vai trazer um conteúdo mais emotivo. Então, ela não vai tratar somente a respeito das coisas em si. Ela vai descontextualizar um pouco para o quê? Trazer um conteúdo emocional para aquilo que é dito. Agora, isso aqui acontece nas pregações. Ó. Esse conteúdo é utilizado. Tá? Seja de forma expressiva, você não vai, às vezes, falar algo que comova as pessoas, mas você vai se comportar como alguém que comove as pessoas. Então, você vai falar algo lá e você vai sentir algo. Então, o ideal é que isso aqui aconteça de forma o quê? Espontânea. Em se tratando de igreja, de pregação, quando o conteúdo for retórico, no sentido de trazer um conteúdo emocional, ele tem que ser o quê? Natural, não pode ser forçado. Tanto para uma forma de autoridade espiritual, que é Deus te envolver de tal forma que você aponte ou fale mais alto, tá? Você tem que agir de forma natural e dirigida pelo Espírito Santo. Ou quanto você for trazer um conteúdo de forma emotiva, que seja ali um momento de tristeza, uma lágrima, uma dor, algo que venha ao seu coração, tem que ser movido pelo Espírito Santo. Tá? É isso que é importante, sermos movidos pelo Espírito Santo. Agora vamos ver um exemplo disso aí, aqui no último parágrafo já. Olha só, o candidato X
deve merecer seu voto porque é um liberal. Realizará mais pelo bem comum. É amigo do desenvolvimento social, defensor do empreendedorismo e com certeza promoverá o crescimento do país. Olha só, qual que é o conteúdo emocional que está trazendo ali? Olha, você deve votar em um candidato tal, texto político. Por quê? Porque ele é amigo dos frascos e comprimidos, porque ele é amigo daqueles que passam por necessidade. Você precisa, porque ele vai estar conosco, ele vai te ajudar. E aí você assimila aquilo ali, aquele conteúdo. O político gosta de usar isso aqui. O político gosta de usar isso. Ou mesmo quando você começa ali aquele discurso falando, caro amigo. Ele está falando para quem? Ele está falando para um grupo de pessoas. O político não está se dirigindo a você especificamente, mas ele utiliza dessa ferramenta emocional, que é falar diretamente com você e te chamar de amigo, para quê? Para causar uma identificação. Meu amigo. Tá? Ou não? Aí você pode fazer no púlpito também? Pode. Sempre com sinceridade. Deixa eu voltar a afirmar. Não seja imaturo. Tá? Não seja imaturo. Você está aprendendo técnicas de retórica e que essas técnicas de retórica vão fazer de você um bom pregador. O bom pregador é aquele que é temente ao Senhor e é dirigido por Ele. Isso é o mais importante. Tá? Aquele que estuda a palavra de Deus e tem compromisso com ela. Tá? Agora, as técnicas são feitas para quê? Para nos ajudar a errar menos, porque nós erramos. Todos nós erramos. Então, para que são as técnicas? Para nos ajudar a errar menos. Mas isso aqui pode ser utilizado. Como? Meu amigo, meu irmão, nós precisamos tratar sobre temas relacionados ao amor e à caridade em fazer o bem ao próximo. Esse é o tema da pregação de hoje. Eu quero que você, junto comigo, reflita hoje a respeito dessa verdade e que Deus quer sim que esteja sempre presente, não somente nos nossos corações, mas na nossa vida prática diária. Nós temos que olhar para o próximo e ajudar os nossos irmãos, aqueles que estão nas ruas, nos valados, nos becos. Nós temos que abrir a mão, estender a mão para ajudar os nossos irmãos, aqueles que estão perdidos no mundo e no pecado. Foi para isso que Deus te chamou e para isso que nós estamos aqui juntos como igreja. Amém? Vamos meditar sobre esse conteúdo. Tá vendo? Isso pode ser utilizado. Mas como? De forma natural. Mas o político está cansado de utilizar isso. Aí não é natural. Quantos não lembram o AS em 2014? Toda vez que ele chegava no debate lá com a Dilma, ele chegava, ele não olhava para a Dilma, que muitas vezes que era a vez dele falar para ela e tudo, né? Ele falava, às vezes respondia a ela, depois olhava para a câmera, sorria, falava sorrindo. Meu amigo, você que está em casa, eu quero te dizer que se você voltar em mim, nós vamos fazer melhor, nós vamos cuidar melhor das pessoas, nós vamos te ajudar, nós vamos transformar esse país. Juntos nós podemos mais. Vote 45, Aécio Neves, do PSDB. Era desse jeito, irmãos. Era desse jeito. Então isso é o quê? Estratégia. É uma estratégia, tá? Você deve saber dela. Para quê? Porque você como político, você pode até usar, meu irmão. Mas ainda como político, você como cristão político, eu gostaria de te aconselhar. Seja sincero, porque o que está faltando hoje é sinceridade. Seja sincero, seja objetivo, seja alguém que quer mesmo se aproximar dos outros como político para praticar o bem, porque é isso que está fazendo falta. Agora, você enquanto membro da igreja, enquanto servo de Deus e como ministro do Evangelho, você deve compreender as regras da retórica, né? O conteúdo da retórica, para quê? Errar menos e fazer melhor, mas ainda de forma sincera e espontânea e sendo dirigidos por Deus. Porque mesmo essas estratégias, o próprio Espírito Santo pode te dar uma direção, de uma forma específica de falar. Agora, quando é artificial, meu irmão, dentro da igreja, você pode até enganar um número grande de membros da igreja, mas todo mundo você não engana, não. Todo mundo não engana, não. E outra coisa, ninguém engana para sempre. Uma hora a casa cai.
Uma hora a casa cai. Então, assim, palavra de Deus, nós estamos dando um curso aqui que é uma ciência, né? Nós podemos melhorar na nossa pregação. Agora, isso não quer dizer que a gente deve falsear o conteúdo da nossa mensagem. Falsear jamais, irmãos. Não, tem que ser fruto de vida e do Espírito Santo, amém? Vamos ver se tem mais coisa aqui. Então, dentro desses discursos todos aqui, desses tipos de discursos que foram apresentados até agora, são utilizados também o quê? Figuras retóricas, que em outras palavras são, deve ter ouvido já falar a respeito dela, figuras de linguagem. E aí, no discurso retórico, tem duas que são mais importantes, tá? Mas qual que é a intenção de se utilizar dentro de um discurso figuras de linguagem? Prender a atenção. É uma forma de você prender a atenção. Certo? Ontem aqui na igreja, na pregação, eu utilizei uma figura de linguagem. Fui dar exemplos relacionando o tema da mensagem à forma de amar do cachorro e do gato. O cachorro tem uma forma mais simples e mais sincera, mais abnegada de amar, porque ele ama incondicionalmente. Você bate no cachorro, você esmurra o cachorro, você quebra ele todo. Assim que ele melhorar, ele está bonzinho com você. Ele esquece, ele ama o dono dele. O gato não. O gato não. O gato, primeiro, até para ele ganhar um carinho seu, é na hora que ele quer. Ele escolhe. Ele ama também? Ama, mas bate nele para você, não esquece nunca mais. Não esquece a surra que tomou. Então, meu irmão, olha só. É uma diferença entre os dois amores. Então, isso é uma forma de você trazer a pessoa. E eu lembro que na hora que a gente estava pregando, na hora que eu estava pregando, o que eu teve mais atenção foi na hora que eu estava falando do cachorro e do gato. Então, serve para prender a atenção, tá? Então, as figuras de linguagem. E ela vai sempre trabalhar o quê? Sentido figurado. O sentido figurado, ele facilita a assimilação de uma ideia. Então, ele prende a atenção e ele facilita a compreensão daquilo que é dito. Então, é uma simplificação da ideia que você está tentando transmitir. Para isso que é utilizado ela. Vamos pegar o conceito que o texto traz para nós. São expressões figurativas que conseguem quebrar a significação própria e esperada de um campo de palavras. Tá? Entre as principais figuras estão a metáfora e a metonímia, que a gente vai falar a respeito dela. Mas só um exemplo aqui que o texto traz, de uma frase. O último ouro do sol morre na cerração. Quem que dá a interpretação disso aqui para nós? Alguém sabe? O último ouro do sol morre na cerração. O que está dizendo aqui, Sivaldo? Não. Está relacionado ao brilho. Olha só. O último ouro do sol morre na cerração. O que é cerração? Tá? É aquele finalzinho ali da serra ali, aquele finalzinho ali, aquelas nuvenzinhas ali, baixinha, tá? E aí vai embora, certo? E o ouro do sol, ele está chamando os raios do sol de ouro, né? Então está falando os raios do sol, ele chama de ouro do sol. Então, o último ouro do sol morre na cerração. Então, essa é uma linguagem totalmente o quê? Uma linguagem figurada. Que quer o quê? Facilitar uma interpretação. Mas como que nós não entendemos isso aqui? Por quê? Porque a linguagem aqui já é uma linguagem específica. Tá? Talvez de alguém que vive no interior, ou talvez o quê? De antigamente, de alguns anos atrás, as pessoas utilizavam mais essa forma de falar. Né? E é um texto mais literário, né? Que trouxe aqui uma frase aqui de Olavo Bilac. Então é mais literário. Então, assim, se a gente tem esse hábito de leitura, a gente tem uma dificuldade menor de poder compreender os termos. Mas isso nós, por exemplo, a gente faz como um ditado, uma forma de ditado, uma linguagem figurada. Né? Quando você fala alguma coisa de sua vida, você fala assim, não, eu sou centroavante, eu vou para cima mesmo e faço gol. Você não está falando do gol. Você está falando, não, eu sou um cara que pega as coisas e resolve. Né? Você está querendo dizer, não, eu vou para cima mesmo e faço gol. Bom, deixa eu fazer, que eu vou para cima mesmo e faço gol. Então aí é uma outra forma de linguagem figurada também. Então, as duas mais importantes, a metáfora e metonímia. Qual que é a diferença das duas? A metáfora
metáfora é uma figura de linguagem que trabalha o sentido figurado das coisas por meio de uma comparação subjetiva. Já a metonímia é a utilização das palavras fora do contexto natural, por uma relação de contiguidade. O que é contiguidade? Proximidade. Material ou semântico, quer dizer, de sentido, entre os termos tratados. Tá? Olha, por exemplo, o exemplo ali, ó. Gosto de ler a palavra de Deus. É uma frase. O segundo texto. O cristão obedece os mandamentos de Deus. O brasileiro não tem preconceito de cor. Todos esses aqui são aqui exemplos de metonímia. Aqui, ó. O brasileiro não tem preconceito de cor. É preconceito de cor? Não é preconceito de cor, é preconceito de raça. Né? Na ideia que eles falam, um é preto, outro é branco, outro é amarelo, outro é chinês, né? Azul, vermelho. Então o que acontece? O brasileiro não tem preconceito de cor, é uma ideia próxima da ideia de quê? De raça, porque tem a ver com a cor também. Então, isso aqui é uma metonímia. E aí embaixo vai trazer, além de trazer a explicação aqui da diferença dos termos, que vocês podem ler aí, tá bom? Vai trazer alguns exemplos de metonímia. Então a gente vai ler alguns exemplos aqui. Então você pode trocar aqui, ó, o autor pela obra. Gosto de ler John Bunyan. Gosto de ler, na verdade, que é a mesma coisa que gosto de ler a obra literária de John Bunyan. Quer dizer, o homem que escreveu o livro O Peregrino, que é o livro mais famoso que ele escreveu. O inventor pelo invento. Santos Dumont fez o mundo voar. Santos Dumont, na verdade, inventou o avião para que o mundo pudesse voar. Concorda? As pessoas de todo mundo pudessem voar. Então, Santos Dumont inventou o avião para que as pessoas pudessem voar. O símbolo pelo objeto simbolizado. Não te afastes da cruz. Quer dizer, não te afastes, por exemplo, da religião. Depois, lugar pelo produto do lugar. Comi um saboroso Lagoa Dourada. O que é o produto famoso de Lagoa Dourada aqui em Minas Gerais, que nós conhecemos? Rocambole. Então você, na verdade, comeu um rocambole. Ah, não, comi um saboroso Lagoa Dourada. Não foi a Lagoa Dourada. Se a pessoa não conhece, o cara comeu uma Lagoa Dourada. Não. Comeu o rocambole de Lagoa Dourada. Depois, o efeito pela causa. Sócrates bebeu a morte. Sócrates, na verdade, foi condenado à morte. E aí, na sua condenação, ele tomou o veneno para morrer. Então, aí está, né, ele falando, Sócrates bebeu a morte. Não bebeu a morte, ele bebeu o veneno que o levou à morte. Tá bom? A causa pelo efeito. Moro no campo e como do meu suor. Olha só, a causa pelo efeito. Moro no campo, ok. Então, é uma pessoa da roça, né? A gente fala assim, uma pessoa do campo. E como do meu suor. Ele não come do suor dele. Ele come do trabalho que ele exerce, né? E aí, ele colocou como do meu suor. Moro no campo e como o que eu mesmo produzo. É isso que ele quer dizer. Ele come o que ele mesmo produz. Continente pelo conteúdo. Continente pelo conteúdo. Bebeu a garrafa toda. Bebeu todo o líquido que estava na garrafa. Instrumento pela pessoa que utiliza. As câmeras e microfones foram atrás dos jogadores. Não foram as câmeras e os microfones que foram atrás. Os jornalistas com as câmeras e os microfones, eles foram atrás dos jogadores. Mas você pode utilizar esse tipo de figura de linguagem. Você não vê tanto esse tipo de expressão nas pregações, mas pode se valer delas também. Pode. Você só tem que perceber que o seu público tem que ser um público mais atento de ouvido, porque eles podem não entender, né? Se você utiliza um texto dessa forma, uma forma de falar desse tipo, talvez na igreja você possa perder alguns bons ouvintes. Então, qual que é a outra ideia que nós temos que ter, embora a gente aprenda aqui um pouco dessas técnicas de oratória? A palavra de Deus pregada dentro da igreja, ela tem que ser feita da forma mais simples possível. Por quê? Porque todo mundo tem que entender. Então, quando você falar,
Você não pode falar, não, o pastor está me ouvindo, eu vou falar bonito aqui porque o pastor está escutando. Não. Você tem que falar para toda a igreja. Então, se tiver uma criança lá, a criança tem que ter capacidade de te entender minimamente. Se tiver um ancião, ele tem que ter capacidade de entender. Se tiver um doutor, ele tem que ter capacidade de entender. E se tiver alguém que seja totalmente indouto, ele tem que ser capaz de entender. Então, você pode se valer de todas as técnicas para pregar. Porém, ao utilizar as técnicas, você tem que saber quem é o seu público. Por quê? Porque você tem que se fazer inteligível para quem está te escutando. E não para uma ou outra pessoa apenas. Para quem você talvez queira se mostrar. Não, na pregação não tem isso, irmãos. Pregação tem que ser fluir, algo natural, que seja santo e simples para toda a igreja. Vamos ver os outros exemplos aqui, ó. Por exemplo, parte pelo todo. Várias pastas passavam apressadamente. Várias pastas? Não, aqui eu falei errado, irmãos. Vamos lá de novo. A parte pelo todo, olha. Várias patas passavam apressadamente. Só as patas que passavam? Não. Vários animais passaram apressadamente. Essa que é a ideia. Várias patas. Ponto 10 aqui, ó. O gênero pela espécie. Os mortais pensam e sofrem nesse mundo. Os mortais, quem são os mortais? Está falando aqui, os seres humanos. Pensam e sofrem nesse mundo. A marca pelo produto. Minha filha adora Apple. Não, sua filha não adora Apple. Apesar que Apple, né, é aquela marca do iPhone, né, do Macintosh. Apple é maçã em inglês. Mas no caso aqui nós estamos falando da marca. Então, minha filha adora os telefones celulares da marca Apple. Certo? Ou os computadores da marca Apple, mas você pode trocar a marca pelo produto. Os meus filhos adoram Apple. Isso pode ser utilizado também, tá bom? Depois, o último aqui, ó. O símbolo pela coisa simbolizada, que era o número 12, ficou 13, né? Vamos lá, número 12. O símbolo pela coisa simbolizada. Olha só, o texto já te condena. É o texto que condena? Não é o texto, é o mandamento que o texto contém. Então, quem que condena a pessoa? Aquele mandamento está condenando, ou aquela lei específica, né? Então, a lei que condena, o texto condena, ou o mandamento condena, tá bom? Então, olha só, pessoal, essa primeira aula foi uma aula introdutória. Vai ser um pouco mais teórico, um pouco mais pesado, por quê? Porque nós não vamos tratar diretamente sobre o conteúdo da pregação, simplesmente. A gente vai falar sobre o conteúdo da pregação. Mas nessa parte de início, nós vamos falar o quê? De técnicas de discurso, da história da retórica. E isto é um conteúdo científico, que não necessariamente deve ser aplicado na igreja, mas que pode ser aplicado na igreja. É aplicado na igreja e deve ser, em alguma medida, aplicado na igreja. Mas não necessariamente ele é um conteúdo espiritual. Nós vamos chegar também à análise da estrutura de uma pregação. Aí a gente vai tratar sobre espiritualidade. Aí a gente vai tratar sobre interpretação bíblica. Mas nessas aulas de início agora, a gente vai trazer o quê? Conteúdos técnicos a respeito da retórica, a forma de falar, a forma de lidar, a forma de se comportar diante do seu público, certo? Então, esse é o conteúdo aí básico da disciplina de retórica e oratória. Depois nós vamos trabalhar o quê? A pregação. Amém? Então é isso. Então vai ser um conteúdo um pouco mais pesado, um pouco mais assim para a gente que é crente fervoroso, cristão fervoroso, vai ser um conteúdo mais pesado. Mas depois, quando chegar na hora da pregação mesmo, vocês vão ver que vai ficar, e a sua mensagem vai ficar mais completa também, porque na hora que você pregar, você vai se cercar dessas técnicas e você vai poder exercer melhor o seu dom ao Senhor. Amém? Então eu espero que Deus possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa te dirigir nos seus caminhos e que Ele possa te ensinar como lidar com essa informação,
no momento que você estiver lhe pregando.